Estamos mais uma vez aqui em nosso canal para mais um tema instigante, estimulante, importante para o processo do autoconhecimento e da busca da verdade. Antes de mais nada, gostaria de lhes pedir que se inscrevam em nosso canal, façam as notificações, para que a gente possa continuar com esse modesto, mas profícuo trabalho em torno da busca da verdade. Em nossa reflexão de hoje, vamos procurar tratar dos 3 tipos de energias, ou dos 3 corpos que envolvem o ser humano. Portanto, nós vamos tratar do corpo somático, do corpo psíquico, do corpo noético, nous, em grego, do corpo espiritual. O ser humano é dotado de um compêndio de energias, um conjunto, um processo sintético que assimila 3 tipos de energias de uma maneira geral, que acabam caracterizando a atitude humana, a atitude psíquica e a atitude espiritual. E aqui eu me refiro ao conjunto de vibrações mais densas que se exige na vivência de um corpo biológico animalizado, teor vibracional mais denso, mais material, um corpo psíquico que pode ser também denso em função dos tipos de emoções que alguém poderá produzir ou exigir em termos de satisfação pessoal, e um corpo noético, um corpo espiritual. E nesse corpo noético a gente poderá incluir a nossa capacidade intelectual, o uso racional dessa intelectualidade, e o corpo espiritual, com a ligação com aquilo que se chama da tradição espiritual esotérica do mundo, como sendo a mônada espiritual, né? Na codificação hindu esotérica, nós temos 7 corpos. Corpo físico, etérico, energético, prânico, que é o corpo que formula. O corpo físico é o corpo que gera esse corpo material denso. O corpo astral, um corpo mental manas inferior, um corpo manas superior, de inteligência, de racionalidade superior, um corpo búdico e um corpo átmico. Entre essa tríade espiritual e esse quaternário inferior que eu aqui acabei de mencionar, físico, etérico, astral e mental inferior, existe o Antakarana, que eu já falei aqui também no nosso canal, que seria o ponto de intermediação entre essa tríade e esse corpo, ou esse quaternário inferior. Esse Antakarana é notadamente a capacidade de percepção do ser humano, de organizar a sua mente através do uso consciente da vontade e da sua racionalidade. Mas hoje nós não vamos tratar disso. Nós vamos tentar fazer uma reflexão e um apontamento perceptual, vamos assim dizer, em torno do nosso corpo psíquico, do nosso corpo noético e o uso que a gente faz com o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é produto de uma série de experimentações advindas de uma hierarquia de seres não exatamente humana, extraterrena, também ligado, esse corpo criado, engendrado por mutações ou injunções genéticas advindas, sim, da teoria de Zecharia Sitchin, quando ele trata dos Anunnaki. Isso também precisa ser respeitado em termos de informação e de conhecimento. Esse corpo psíquico que nos caracteriza, esse corpo emocional mental que nos caracteriza, ele, na maior parte dos seres humanos, ainda é muito primitivo, muito denso. Porque as emoções que são urdidas, produzidas, projetadas, emanadas, na maior parte dos seres humanos atuais, é um corpo psíquico pesado, baseado na identificação com o corpo somático, com o soma, com o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu tenho um nome e tenho um corpo físico animalizado. Quando nós assumimos esse tipo de identificação, nós obliteramos ou obstaculizamos a nossa capacidade intelectual racional em detrimento das emoções violentas
que o corpo emocional identificado com o corpo físico exigem ou exige. O corpo noético, que é o corpo de nous, que é o corpo mental, e a mente espiritual, em síntese, esses dois elementos, quando predominam no ser humano, realizam um processo de desidentificação absolutamente progressiva, gradativa, paulatina, onde o ser humano não tem mais como módulo essencial de atuação o corpo, mas a mente espiritual. E na maior parte ainda, uma intelectualidade difusa. O tipo de intelectualidade que se caracteriza no atual contexto civilizacional é um tipo de intelectualidade, infelizmente, estéril, excessiva, baseada no acúmulo de informações e dados culturais. Não é o uso racional efetivo, é o intelecto pelo intelecto. Isso aqui não promove evolução. A evolução é produto de uma superação progressiva de níveis de consciência, de foco em coisas cada vez mais, entre aspas, elevadas, e não necessariamente no uso excessivo de uma dessas faculdades. O corpo psíquico tem como objeto a vivência das emoções de uma forma desenfreada. O uso de emoções, a utilização do corpo psíquico para o uso de emoções que nos deixem com a adrenalina elevada. O corpo mental superior, que é um corpo que se exige tranquilidade de alma, exige meditação, exige circunspecção, silêncio psíquico, faz com que esse corpo psíquico, entre aspas, morra. E o morrer aqui é no sentido de ter o controle sobre ele, sem o uso de emoções tão acentuadas. Na medida que o foco da consciência se perfaz pela racionalidade, e não só isso, pelo silêncio espiritual, os budistas chamam isso de sunyata. Quando nós utilizamos o sunyata interno, o silêncio interno, essa intelecção passa a servir para a decodificação dos aspectos ocultos da realidade, para aquilo que não está na aparência, portanto, para aquilo que está na profundidade das coisas, na profundidade das ideias. E o melhor exemplo ainda continua sendo o mito da caverna de Platão em relação a isso. A decodificação dos símbolos da natureza, das setas que são colocadas no caminho para que o peregrino possa compreender os aspectos do real, é o uso mais recomendável desse corpo noético. E aqui também se estabelece um critério de compreensão. Nem tudo é símbolo, nem tudo é abstração, mas tudo tem uma relação simbólica e abstracional. Quando se fala em seres do passado, gigantes com 7, 8, 12, 15 metros, nós não podemos olvidar o aspecto de que nesse passado da nossa história houvessem seres gigantes, e de fato existiram, né? Aliás, seres com maior nível de estatura. Quando se fala da existência de dragões, de serpentes, de centauros, de minotauros, há um simbolismo por detrás disso? Mas há também um fato concreto e real. É preciso ter o bom senso de admitir que as duas coisas podem caminhar lado a lado. E somente com uma investigação rigorosa e criteriosa é que é possível saber observar onde é mito ou símbolo e onde se estabelece um critério de factualidade. No uso da nossa condição noética, no uso do nosso corpo mental superior e espiritual, o elemento do silêncio, advindo dos processos meditativos, da própria capacidade de introspecção, de observação daquilo que se produz internamente, daquilo que se produz através do corpo psíquico, emocional, daquilo que se exige de um corpo físico, a observância diária desses elementos, continuada, gera no ser humano aquilo que se chama de soberania espiritual, de maestria espiritual. E não se obtém maestria espiritual de uma hora para outra, nem apenas em uma única existência. É mito, é fake.
A soberania espiritual é produto de muitas vivências, de muitas existências e, para uma certa condição, de muitas eras. Não é assim, da noite para o dia. Contudo, há níveis de soberania espiritual também. Na medida em que você não tem mais a identificação do corpo somático e passa a ter apenas como módulo maior de atuação um corpo psíquico, e não mais apenas em função de emoções violentas ou transitórias, mas de sentimentos elevados, o indivíduo passa a ter como foco o astral superior. Então esse indivíduo que está no foco desse astral superior, ele já tem um controle dos seus instintos e das suas sensações mais grosseiras. E quando ele dá um outro passo evolutivo e começa a usar a intelecção de uma maneira mais criteriosa, menos excessiva, com menos questões acessórias a povoar a intelecção, buscando dar um nível maior de essencialidade à sua capacidade racional, somente pensar aquilo que é importante. Quando nós colocamos o foco da atenção em temas importantes que exigem um grau de reflexão, de racionalização e de filosofia, né, do ato de filosofar, né, nós entramos no outro patamar de compreensão, no outro nível evolutivo. E aqui o indivíduo, ainda que não tenha assumido a condição de soberania ou de maestria, entre aspas, absoluta, será que, se é que existe esse tipo de maestria absoluta, não na condição humana, penso eu, ele já assumiu algum tipo de soberania. Ele já tem um domínio de um aspecto de si mesmo. E no domínio desse aspecto, ele já consegue olhar para o seu corpo, ou para as suas emoções, ou para a sua mente, de uma maneira absolutamente distinta e desidentificada. Não é mais algo que o identifica. É apenas um acessório, é apenas mais um instrumento no seu caminhar evolutivo, se é que a gente assim pode considerar. Então, o corpo psíquico, o corpo somático e o corpo noético, essa tríade que caracteriza também o ser humano, precisa andar de mãos dadas. Ainda que não tenha a identificação do corpo psíquico e do corpo somático, eu preciso utilizá-los de uma maneira coerente, de uma maneira razoável. Não é necessário reprimir impulsos, nem de um nem de outro, mas é necessário utilizar os dois de uma maneira inteligente, a serviço do eu espiritual, da mente espiritual, desse corpo noético, sob pena de nós realizarmos um processo caótico, priorizando um em um dado momento, deixando de lado o outro, ou apenas alternando esses corpos no nível de consciência. E aqui é uma forma figurada de falar. O que eu estou tentando dizer é que a gente deve colocar como foco de consciência o corpo mais importante, ou o plano mais importante, sem repressão, porque a repressão ela gera processos psicológicos complicados e processos orgânicos complicados. Se a gente pudesse criar uma escala, eu particularmente crio uma escala a partir do corpo monádico e espiritual, desse corpo noético que surge a partir do corpo monádico, que tem a ver com a mente espiritual e com o uso da racionalidade. E a partir desse, o corpo emocional superior, depois o corpo físico. Digamos que é o caminho mais adequado. Portanto, na nossa reflexão de hoje, eu procurei fazer uma digressão sobre os três tipos de corpos: somático, psíquico e noético. Também observei a cronologia, ou codificação hindu, melhor dizendo, quando fala dos 7 corpos, o quaternário inferior e a tríade superior. Essa tríade superior tem a ver com o corpo monádico, tem a ver também com o corpo espiritual. Atman, Buddhi, Manas. Atman, vontade; Buddhi, intuição; Manas, inteligência. E o quaternário, corpo físico, etérico, astral e mental inferior. É interessante observar que o corpo mental se divide em 2. Uma parte voltada para cima, a outra parte voltada para baixo, ou seja, uma parte voltada para os elementos superiores, para a intuição, para a contemplação, para a racionalidade, e a outra parte voltada para o uso da praticidade na existência, o que também é preciso se efetivar.
Reflexionemos, pois, sobre esses temas ou essas informações, não assumindo aquilo que eu aqui falei como nenhum ponto de verdade, mas como elementos para a reflexão, para a compreensão, para a meditação, para a introspecção. Nós somos, de fato, muito mais do que esses corpos físicos que nos caracterizam. Reflexionemos. Em outro momento nós retornaremos para mais um para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos.